Bom, boa noite a todos. Um pouquinho mais alto. Boa noite a todos. Boa noite. Agora sim. Bom, primeiramente, meu nome é Nicolas Petrucci, eu sou vice-presidente da Atlética e a gente está aqui hoje na Fomenta Vale para fazer parte desse curso de férias de React e Nest.js. A gente está aqui com a apresentação, primeiramente, do Lucas, nesses 2 primeiros dias. Nos próximos 2 dias, nas próximas semanas, vai ser o nosso amigo Fiuza. E a gente vem fazendo essa participação. Agradeço muito, primeiramente, ao professor Almir, que ajudou com a Fomenta Vale, se deu espaço para fazer esse curso, que com certeza vai ajudar todo mundo. E só uma palavrinha em relação à Atlética. A Atlética está sofrendo uma reformulação. A gente está passando por um processo diferente, a gente quer fazer coisas novas, a gente quer ajudar você, estudante, a ter essa disponibilidade. A gente está vendo aqui hoje um curso diferente, você aprender a fazer um cadastro de cliente com o CRUD, né, no geral, é algo muito bom inicialmente para a sua carreira. A gente quer agregar ainda mais para o aluno e a gente acredita que cada vez mais esses cursos vão agregar para vocês. Então, no geral, passo a palavra para o professor Almir. Bom, é um prazer muito grande recebê-los, quem não conhece a Fomenta Vale, tá? Antes de falar um pouquinho, eu queria agradecer esses meninos, cadê? Rodrigão, Nicolas, JP, Lucão, cadê o resto? Cadê mais quem que não está aqui? O Fiuza, né? Os meninos que estão... Tem esquecido de alguém? Não, né? O Gui, certo? O Gui que não veio. Tá faltando um, né? Nós conversamos um dia no final do semestre, falaram de fazer um curso, falei, ó, monta um curso para a galera de React, uma para eles aprimorarem aqui, para estudarem, que é o que a gente faz aqui dentro também, né? E a outra é para oferecer isso para a sociedade, tá? E aí eles aceitaram, começou a conversa minha do Fuse, envolvemos o Lucas, o JP, o Rodrigão, acho que fez o site, o JP e o Nicolas também colaboraram aí com toda a logística de comunicação e o Gui. E aí, a hora que eu vi, já estava o curso pronto, formulário pronto, curso rodando, e eu não fiz praticamente nada. Então, salve esses meninos que fizeram tudo, tá? Aí hoje me chegaram e pediram para que eu viesse falar aqui 5 minutos e fizesse a introdução do curso. Então não tinha que fazer, acho que era o mínimo que eu poderia contribuir com vocês, tá? Bom, só para quem não conhece, aqui a maioria da FEMA, todo mundo é da FEMA ou não? Dos cursos do... Quem que vai para o 2º ano? Da turma 2? Quem que é da turma 1? Turma 1, JP. Eu sempre troco o Lemes, né? O Lemes e o JP. O resto tudo turma 2, turma 1, turma 1. Turma 1 e turma 2? Você é multitarefa, ô Pedrão? Provavelmente nós vamos encontrar com a turma 1. A turma 2, infelizmente, eu sou um só. Tá? A gente queria, hoje conversei, fiquei 1h30 com a professora Diomara e provavelmente eu não vou trabalhar com a turma 2 porque eu não tinha horário. Aí eu queria deixar a disciplina do 4º ano, mas aí vocês iam ficar bravos, né? Aí o Gui também não podia pegar mais disciplina no 4º ano, então eu e o Guilherme vamos dividir lá no ADS. Parte desse curso aqui, o pessoal vai ver lá dentro do curso do ADS depois também e do BCC no 2º ano, tá certo? Mas é muito importante para vocês terem aí o caminho do que vocês vão fazer, do que vocês vão seguir em frente. Bom, queria só falar um pouquinho também do que é a Fomenta Vale. Todo mundo conhece a Fomenta Vale aqui ou não? É bom contar um pouquinho o que é a Fomenta. É bom contar um pouquinho, né? Não vai me falar ser velho. Não. Aqui a gente tem uma frase que a gente brinca, a associação Fomenta Vale é uma associação civil sem fins lucrativos, que foi idealizada por aquelas 4 empresas que estão lá na entrada, que é as empresas que são nossos apoiadores, Conte, Leveros, Nova América, Almeida e Nogueira. E a gente trabalhou lá no começo da idealização da Fomenta, eu também fui um dos caras que sonhava com a Fomenta Vale. Mas hoje ela é uma instituição, né? Tem uns meninos que estão preparando, principalmente o JP Rodrigão está me ajudando no material aí. Hoje ela é uma instituição que o ano passado ela atendeu fora os eventos que nós fizemos, ela atendeu da sociedade mais de 120 pessoas durante o ano, em 11 meses que eu estive aqui. Nós atendemos mais de 120 pessoas em mais de 280 horas de reunião. Para não mentir, 300 é que eu não tenho confirmado, mas eu tenho certeza que são mais de 300 horas de reunião e conversa,
82 pessoas que são empresários, são pessoas que venham buscar algo para inovar, algo para mudar a ideia, algo para construir e crescer algum sonho que a pessoa tem. O ano passado a gente fez 2 Geladas Tech no começo do ano. Aí quando eu cheguei aqui foi o cara que suspendeu o Gelada Tech. O Kelvin quer matar até hoje, mas era um momento de reestruturação e nós estamos aí. O Gelada Tech era um evento que, além de tomar cerveja, fala-se de tecnologia. Sim, tem. Esse ano, no último Gelada Tech, teve quase 70 pessoas aqui presentes aqui dentro. Lotou, isso aqui, o negócio ficou lotado. A gente estava até pensando em ir para um ambiente maior. Aí foi suspenso por um período e nós vamos voltar com esse evento. Foi feito um hackathon na FEMA, né, Pedrão? Quem mais está ali, aqui, que teve 40 estudantes que participaram, a maioria da FEMA, acho que tinha 1 ou 2 que eram de fora, não é isso? Nós tivemos aqui o programa Formação de Inovadores, que foi no 2º semestre, que é para levar o empreendedorismo, o desenvolvimento de ideias, o desenvolvimento de negócios. Nós estamos agora para o ano de 2023 com muitas ações que vêm vindo aí, tá? Nós estamos passando por um momento de reestruturação, nós escrevemos aí um projeto, os meninos estão me ajudando a trabalhar nesse projeto, nós estamos indo buscar mais parceiros. Isso aqui quem mantém é a iniciativa privada, isso aqui não tem dinheiro público, isso aqui é empresário que financia, é dinheiro que ele tira lá da empresa dele e coloca aqui dentro para financiar e oferecer isso para vocês. Vocês viram aquela geladeira bonitinha, cheia ali, ó? Aquilo ali custou R$ 1.100, tá? É um patrocínio. Falei hoje para os meninos, o JP foi buscar, me entregou a nota, tá ali. Tá ali a nota, R$ 1.100 de patrocínio, fora outros patrocínios. Então é gostoso tomar um refrigerante, é gostoso tomar isso. Todo mundo vê, mas isso tem um custo. Esse brinquedo custa caro. Então a gente está indo buscar patrocinadores para fazer eventos, para que isso continue e trazendo mais coisas. Precisa do apoio desses meninos que trabalham ou de vocês que podem oferecer algum curso e precisa também dos empresários. Nesse país tem muito, principalmente nesse momento que estamos passando, eu não queria falar em política, mas a gente acaba passando nesse momento, muito se taca a pau no empresário nesse país. Mas é o empresário que financia e apoia e faz muita coisa. Então nos faz pensar que esse espaço aqui, só essa reforma aqui, ó, custou R$250 mil em 2021, tá? Então só para vocês terem ideia um pouco do que a gente precisa ser empreendedor, fomentar isto não é fácil, isso tem custo, tá? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Se tiverem depois mais ideias, tem o site da Fomenta Vale, fomentavale.com.br, está no ar. Lá tem uma websérie em 4 histórias de uma websérie. São vídeos curtos que foram lançados agora em novembro. Conta a história de como surgiu a Fomenta Vale e conta a história para onde queremos ir nesse próximo momento que nós estamos vivendo. Aí eu sempre fui uma pessoa que desde o começo sonhei com isso, desde quando eu estive na faculdade eu não tinha um espaço desse, né? Às vezes a gente tinha dificuldade de fazer algumas coisas dentro do ambiente universitário. Aqui é um ambiente que a gente pode colocar as ideias, pode discutir, pode trocar experiências, ter contato com empresas e contato com pessoas. Certo? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunte para os meninos, ou pode vir falar conosco, ou venha participar. Hoje à tarde, nós vemos quantas horas aumentou aqui hoje à tarde? O Kelvin começou uma reunião às 2, parou às 4, eu comecei às 4 e parei às 6. Então eu estou aqui desde as 3 horas conversando com pessoas. Então sempre a gente está aqui num ambiente legal que dá para discutir ideia. Nós arrumamos uma criatura no final do ano que está dando curso, veio aqui para pegar, como que é, né? Ele tinha perdido o carregador e não foi embora mais. Tá bom? Já vamos botar a plaquinha do patrimônio no Fiusa já, tá? Patrimoniado Fomenta Vale. Bom, mas vocês não vieram aqui para isso. Mas eu acho que é importante contar uma história um pouco do que tem e o que a gente vai surgir. O curso Anest, é o Lucão que vai fazer, mas ele pediram hoje de tarde que eu fizesse a introdução que eu fiz na FEMA. Então, para não ficar com saudade de ministrar a aula, me colocaram aqui e vou falar. Para quem não me conhece, eu sou o Almir, eu sou natural de Cando Mota, lá da terra do JP, não é isso?
Sou de Cândido Mota, nasci no sítio, pé vermelho puro, lá da Água do Queixada, para quem não me conhece. Fiz estudei na FEMA, como todos vocês que estudam na FEMA, também estudei na FEMA, só que foi lá, um tempinho atrás, em 1990, foi logo ali. Fiz meu mestrado na UFSCar em 1997, fui programador do CPI em 93, fiz meu doutorado na USP em 2002, sou pai dessa criatura aqui que é o Samuca, sou católico, sou São Paulino, não preciso falar com orgulho, com muito sofredor. Ontem perdeu na copinha de novo, 3-1. Eu ia levar o Samuca, assistir o jogo lá em Marília outro dia, choveu, não deu. O Samuca, coitado, nunca viu o título do São Paulo, tá ferrado, tá certo? Já tive o prazer de receber um certificado de robótica, projeto que a FEMA fechou, mas um projeto que trazia muito e levava a programação e a inovação para as crianças aqui da nossa região. Nós fomos lá receber, eu levei o Samuca, essa medalha é dele, porque eu dedicava um tempo para a criança dos outros, filhos dos outros, e eu não dedico tempo a ele, igual agora eu estou aqui. Então eu entreguei a ele. Bom, vamos falar o que interessa, porque vocês vieram, não é isso? Tecnologia, web, desenvolver um CRUD. Quem daqui já programa? Tava olhando aí, viu, Lucão? Quem daqui já criou um CRUD? Ixi, eu tô com monitor, aí tô com as caras feras. Só faltou o Gustavo aqui, hein? Aí eu saio correndo, né, Lucas? Aí eu saio correndo, boto ele aqui e vou embora. Tchau. Não é isso? Bom, o CRUD é um cadastro, você vai fazer uma inclusão, né? Create, Recover, Update e Delete, certo? Tudo isso começa, você vê que muda. Começa lá em 1970, tá? Daqui a pouco nós vamos passar um pouco essa história com os sistemas em COBOL, né? Ainda em 2022 tem sistema em COBOL. Fui semana passada no Banco do Brasil abrir uma conta, fazer um merchan aqui pro banco, senão o professor ganha mal. Fui abrir uma conta pro Samuca lá para ele poder pegar um dinheirinho na escola lá quando vai comprar pipoca. O cara me chamou lá, meu gerente de contas. Cheguei lá e ele falou: eu preciso gerenciar um negócio aqui, eu preciso entrar no SysBB. SysBB, ele só não é mais tela verde. Ele está tela azul e branca e é o sistema do banco que ainda funciona e é feito em COBOL da década de 70. Tem 50 anos aquela história lá e ele ainda funciona. Mas a gente teve uma série de evoluções, ó. Cliente-servidor, web, SOA, serviços, microserviços e nuvem. Isso aqui é um curso inteiro, tá? Eu brinco, o cara entra no primeiro ano, ele aprende a criar o Olá Mundo no C++, e ele termina lá no quarto ano, viu, Fiuza? Viu, Pintari? Aprendendo a fazer o Olá Mundo, viu, né, Vitor? Fazendo o Olá Mundo em microserviços e nuvem. Tá certo? Você passa 4 anos aprendendo a escrever Olá Mundo, só que de formas diferentes, tá? Então, só para a gente entender, para quem conhece, isso aqui é o Begosso, o Osmar, ou é o Talo, tá? Pode ser o Celhão ali também. Eu era magrinho assim também, é o que a tecnologia fez comigo, tá certo? Então, sistemas em COBOL, primeira geração, código tudo empaçocado lá dentro, tá? Regra de negócio, interface, que era essas interface textual. Pra você ter ideia, esse negócio vem do cartão perfurado, ó. Você pode olhar que o cartão aqui, ó, não começa na 8 e termina 78. Você não podia programar depois da 78 e nem antes da 8, da coluna 8, que era por causa do cartãozinho. COBOL tinha que programar. Não tem que programar, acho que ainda nas versões, dependendo do COBOL que você pega, o teu editor de texto você tem que programar da coluna 8 até a coluna 78. Você vê como que era o negócio. Aí o cara reclama hoje em dia que o i7 com 32 de RAM tá lento. Viu, Pedrão? Tá? Então o cara reclama que tá lento. Bom, deixa eu pegar aqui que eu tinha deixado o negócio. Tá mais fácil de tocar aqui. Acho que vamos ver se funciona. Funciona. Bom, o sistema evoluiu. Os sistemas evoluiu, o mundo corporativo. Aí surgiram os sistemas com interface gráfica, lá nos anos 90, o Windows. Né? E o Windows criou aí os sistemas, a telinha, mouse, não é isso? Como é que o cara me falou uma vez, o Sampaio, chamou lá na prefeitura e pediu se eu poderia colocar aí no sistema um monte de botãozinho, A, B, C, D, E, F, G, igual aquele do celular que a gente abre o teclado virtual do celular,
fizesse um teclado no sistema, porque ele era ruim de datilografia, ele queria ficar clicando com os botãozinhos no sistema desktop. Era fazer uma funcionalidade num sistema. Bom, as empresas elas cresceram, primeiro foram os desktops, aí os setores da empresa começaram a conversar entre eles. E eles têm que trocar informações entre eles. Então eu preciso de um banco de dados. Eu preciso de uma linguagem que dê suporte para isso. E aí, então, surgem, no mundo corporativo, os sistemas desktops e as redes de computadores, anos 90. Né? Rede Novell, uma das grandes redes que teve aqui no país. Na firma tinha uma rede chamada Amplus. Pensa um negócio ruim que nunca funcionava. Chovia lá em Porto Alegre, o negócio aqui caía. Já parava de funcionar. Dava pau na rede. Deus me livre. Bom, o dia que a firma colocou Novell, eu fiquei até 4 horas da manhã, que pegou um pouco conta essa história na sala de aula, pegou o vírus na rede, a hora que acabou de pôr a última máquina. O Piro jogava Príncipe da Pérsia. Tá? E a hora que pôs a máquina dele, subiu o vírus na rede inteira. Isso porque tinha acabado de passar antivírus em todas as máquinas. Enquanto nós tiramos, ele colocou à tarde o jogo, só um joguinho para brincar. Esse joguinho parou a rede inteira 2 horas da manhã. Bom, vamos lá. Então, rede de computadores, sistemas tiveram que se comunicar entre si. Então, eu tenho um cara que lança um cara aqui na hora que recebe a matéria-prima, tem que comunicar com os outros setores, na hora que sai lá na saída do produto acontece isso. Quem pega uma usina, por exemplo, se você vai numa usina ou na fábrica, igual o JP foi buscar hoje, tem os caras que entregam a levedura lá, o material da cerveja, e o JP ficou lá umas 2 horas hoje para passar pelo processo do faturamento e carregar o produto. Então, exatamente, você tem uma rede de comunicação. Então, diversas pessoas se comunicam entre si, tá? Toda essa lógica de programar em rede está dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo código. Então, além de eu ter código de tela, código de regra de negócio, agora eu tenho código de comunicação. Então, começou a se tornar complicado desenvolver software com isso. Porque dentro do software, eu tinha que ter o front, a regra de negócio, e ainda a estrutura de comunicação. Mas esses sistemas reinam. Se você vai lá no sistema do mercado, a mocinha que passa a tua compra, ela usa um sistema desse, desktop. Se você vai numa loja comprar da cidade, tem algumas que já usam um sistema web. Mas tem muitas farmácias, por exemplo, ou outras lojas que ainda utilizam, ainda não, elas utilizam e funciona. Não é porque o web é bonito. Tem uns caras que acham que é bonito. Aí eu fiz um microservice. Tá? Usei o MongoDB. Atende o usuário? Não. Então é importante aquilo que atende o usuário. Tá? Eu tenho um sistema de rodeio que eu fiz lá atrás, em 2015, e funciona para o cara até hoje, funciona bem. Ele é desktop. E isso, bendito seja o código legado, exatamente isso. Então funciona. Mas apareceu a web. Lá em 95, 96, né? 97, que apareceu muito isso, apareceu a web. E aí eu queria o professor queria digitar a nota na internet e o aluno queria consultar a nota na casa dele. Tá certo? Quando implantou isso, meu, que maravilha. E aí você começou a pagar conta, você começou a fazer tudo, acabou o cheque agora, né? Nem cheque tem mais. Né? Quem que quer pegar um cheque na mão não vai ter fundo mesmo? Então, não é? Então, mudou-se muitas coisas com os sistemas web. Então, quando surge o web, surge o mundo da comunicação cliente e servidor. Tá? Aqui, só voltando um pouco que eu não falei, aqui atrás desses sistemas de farmácia, nesses sistemas de supermercado, eu tenho a figura do cliente e do servidor. O cliente é aquele sistema do terminal, que está lá no caixa que a mocinha passa a compra, a mocinha ou mocinho, quem passa a compra no supermercado. O servidor é o banco de dados que está armazenado por trás. Essa é a primeira geração de cliente-servidor. A gente chama de mundo desktop.
A execução era feita toda no cliente, tá? Num segundo momento, surgem os sistemas web, tá? Onde eu tenho uma nova figura de cliente-servidor. Você não precisa mais executar o sistema no cliente. O sistema é executado no servidor, os cálculos. E o cliente só apresenta os resultados, tá? Então, você manda fazer um processamento, ele faz no servidor e o servidor manda os resultados. Eu não preciso mais instalar um executável na máquina. Lá no cliente servidor desktop, lá naquela mocinha, o mocinho do supermercado, você tem que instalar um EZ. A minha sorte é um negócio chamado OneDrive. Hoje, meu sistema de rodeio eu arrumo na minha máquina, subo no OneDrive e sobe no cara lá de lá. Senão eu tinha que pegar um carro e ir lá no cara e instalar um executável na máquina dele. Não, eu acessava remoto, TeamViewer, mas dava um puta de um trabalho fazer isso. Né? O sistema web não, você sobe o sistema no servidor, na hora que o cara entra na web, você não precisa instalar nada, não precisa configurar nada, basta você ter um navegador. Não é assim que vocês acessam a área acadêmica? Você entra lá no servidor, acessa a área acadêmica, digita o seu login, sua senha, o sistema está lá. Mudou alguma funcionalidade lá, a turma do CPI? Muda o sistema web e pronto. O banco mudou alguma funcionalidade? Muda no sistema web. Imagina um banco ter que instalar executável para todo mundo. Aonde que ia parar isso? Então, os sistemas web, eles facilitam tudo isso, né? E a evolução desses sistemas web trouxe o mundo que a gente chama o mundo dos frameworks, tá? O mundo dos frameworks. Para que serve framework? Uma série de funcionalidades. Né? Eu tirei um pouco aqui o web para não falar muito. O Lucão tem que trabalhar aqui, tá? Depois lá, quem for no segundo ano, a gente vai discutir a fundo. Os meninos do quarto ano já viram isso aqui. É mais uma revisão, tá certo? Então, criou-se os frameworks que certas funcionalidades já estão prontas. Então, você reaproveita muito código na hora do desenvolvimento. Então, a gente usa muitos frameworks hoje para pôr, por exemplo, Bootstrap. É um framework, todo mundo conhece Bootstrap, não conhece? Materialize ou coisas do gênero. Eles facilitam o quê? Até o Almir, que não gosta de fazer front-end, consegue fazer uns negócios menos feios. Tá? Até o Almir consegue fazer uns negócios menos feios. Isso. Tem alguém que não utiliza, ao contrário. Quer dizer, então, tem uns caras que fazem na mão. Então, assim, framework ele facilita. A gente traz um monte de coisa pronta. Depois a gente vai discutir na aula a diferença de framework e biblioteca. Tá? Biblioteca, você controla a biblioteca. Framework é ele que controla o seu programa. Você vai fazer um CRUD igual ele vai fazer aqui. Ele vai falar que tem produto, tem. Aí nem sei o que eles vão fazer direito, porque como eu falei, eu peguei o bonde andando. De startup, beleza. Então você vai criar lá o ID, o nome, o CNPJ, algumas informações da startup. O framework vai gerenciar para fazer o quê? O create, o edit, o recover, o update. É o framework que gerencia isso para você. Ele tira a sua responsabilidade. A biblioteca você usa ela, mas você programa. Tem umas diferenças básicas na hora que usa, mas só para a gente ter alguma ideia. Alguma pergunta até aí? Estou indo muito rápido? Hein? Meu foco não é ficar falando muito aqui. Então, aqui, ó, eu falei, essa figura era para estar antes, é agora que eu vi. Então, aqui eu tenho um sistema, ó, um browser, aqui eu tenho uma internet que comunica com um servidor. O Fiuso agora perguntou, agora há pouco, o Fiuso conversando, falou, eu sempre confundi, fala para a moçada, o que é o raio do servidor? Hein? O que é o raio do servidor? Computador? Hã? Veja bem, tem muita gente que confunde exatamente isso, Pedro. É uma máquina que é o computador, mas que pode estar na nuvem, então não precisa ser um computador. Que não deixa quem está na nuvem de ser um computador. Mas quando nós falamos isso, exatamente, Pintar, quando nós falamos em servidor web, é um programa que está numa máquina servidora
que recebe as suas requisições. É um cara chamado Apache. É um cara chamado Internet Information Server. É um cara chamado Node. O Node não deixa de ser um servidor assíncrono, tá? Então, quando você faz uma requisição, você vai lá, solicita uma página, essa página é solicitada por um servidor web. Um servidor web é uma aplicação, é um programa que ele gerencia as chamadas das requisições que você recebe. Então você vai lá e pergunta, notas com RA tal. Você informou o RA e pediu notas. Quando você faz isso, ele envia uma requisição para o servidor e lá eu vou ter um programa em PHP, eu vou ter um programa em Java, um programa em C Sharp, um programa em Go, um programa em Nest. Eu vou ter um programa em alguma linguagem que vai receber essa requisição, que esse programa está armazenado aonde? Quem gerencia esse programa que está lá? O servidor Apache, o servidor ISS. É um programa que está instalado numa máquina que recebe esta requisição. Vai lá, pega, monta as notas e devolve para quem? Para o usuário, para o cliente. Então o serviço do servidor é esse. Recebe requisições, devolve requisições. Servidor o quê? Web. Mas eu tenho também o servidor de banco de dados, que está junto com o servidor web. Quando eu vou buscar as notas e as faltas do Nicolas, eu preciso pegar o RA do Nicolas e ir lá no banco de dados, buscar qual curso, quais as notas, o que ele tem, quais as faltas, para que eu monte a página. Então, o servidor web conversa com o servidor de banco. Os dois precisam estar instalados em máquinas diferentes? Não, podem até estar instalados na mesma máquina. Tá? Por isso que a gente usa um cara chamado XAMPP. Nós vamos brincar com ele provavelmente. Lá no coisa, vocês vão usar o XAMPP no curso? Então, o XAMPP, ele é um programa servidor que ele tem vários servidorzinhos. Ele tem o servidor de banco de dados MySQL, ele tem o servidor Apache para gerenciar as páginas. E aí ele tem um servidor de e-mail, ele pode ter um servidor de arquivos, pode ter diversos outros servidores. Ficou clara essa lógica da web, pessoal? O que é esse conceito de servidor? Um servidor a gente chama esse cara aqui do PHP, do Java, de servidor de aplicação. Porque ele tem uma aplicação back-end, uma aplicação que recebe uma requisição e está lá. E eu tenho um servidor de banco de dados. Então, o cara que está usando aqui no cliente, ele faz uma requisição para o servidor web requisita para o banco, que devolve para o servidor de aplicações, o servidor de aplicações processa aquela informação, devolve para o cliente. Tudo usando infraestrutura de rede. Certo? Tudo bem? Bom, quando eu pensava em regra de negócio, lá no desktop, onde que ficava a regra de negócio? Na própria máquina, no próprio executável, tá? Por isso que eu precisava trocar a regra de negócio, eu precisava trocar o executável. Nesse sistema aqui, onde que fica a regra de negócio? Fica aqui no servidor de aplicação. Tudo bem? Aqui nessa arquitetura web fica no servidor de aplicações. Acontece, aqui tem a estrutura em 3 camadas, eu vou pular, framework, sistemas. Acontece que o mundo evoluiu, tá? Hoje você tem carro que acessa sistema. Você chega lá no painel do carro e fala, qual que é o hotel mais próximo? Eu estou chegando numa cidade. Ele vai lá, pesquisa os hotéis e mostra. Qual que é o boteco mais próximo para tomar uma? Eu, JP, tá doido para tomar a última meia dúzia que tem aí. Só sobrou 6. E hoje não veio nada, agora só sobrou 6. Quem tomar, tomou. Tá? Bom, o que aconteceu? Então hoje você tem celular, você tem carro, você tem TV, você tem um monte de aplicações que teriam que acessar regras de negócio. Você imagina se você tivesse que largar essas regras de negócio
em cada um desses sistemas. Você vai duplicar as regras de negócio, tá? E aí você tem que ter programador para tudo, é bom, é bom. Você imagina se um num programa, o outro está doente, outro está isso. Num momento igual nós estamos vivendo com mudanças econômicas, mudanças de regras de país, um monte de coisa. Lá no sistema da Americanas, ela está em alta esses dias, né? Americanas está em alta. Está em alta de falar dela, tá? Então, você imagina no sistema da Americanas, você vai no web, tem uma regra de negócio, mas você vai na loja, tem outra regra de negócio. Pode isso? Aí você vai no celular, tem outra regra de negócio. Então, como é que eu centralizo essas regras de negócio? Criar um negócio chamado API. O que é API? Application Program Interface. Interface de programação para aplicações. Mais ou menos isso aí. O que acontece com essa API? Tudo que eu desenvolvo, eu jogo na API. Eu tenho alguma regra de negócio aqui no meu celular? Não, tá onde? Na API. Eu vou lá no meu sistema executável que está na minha máquina. Eu vou colocar a regra de negócio lá? Não, eu vou buscar a regra de negócio na API. Tá? Então, tudo que eu passo a executar, eu centralizo as regras de negócio. Então, a gente centraliza as regras de negócio numa API. Tá? Isso aqui é matéria do 4º ano. A gente fala lá no 4º ano. 3º ano de ADS. Tá? A gente trabalha aqui esse conceito a fundo, as teorias. Aqui a gente vai dar uma noção básica de como entrar nesse mundo. Tem coisas que vocês podem fazer sem chegar lá. Quando chegar lá, vai complementar todo esse conceito. Aí vai fazer mais sentido e vai se tornar um profissional em computação distribuída. Que aí entra um punhado de outras coisas no meio. Bom, a API, ó, ela usa esse protocolinho para conversar aí, ó, que é o tal do JSON, né? Que é uma notação de representar os dados. E ele tem 4 verbos principais, tem outros aí. E ele funciona na web. Olha que bacana. Eu preciso recuperar dados, eu dou um get. Eu preciso incluir algo lá no meu sistema, eu dou um push. Eu preciso alterar um dado, eu dou um put. Eu preciso remover um dado, eu dou um delete. Então eu faço get, post, put e delete. Em cima desses verbos, que são ações, dentro da web, eu chamo programas que estão na API. Então, quando eu dou um get, eu passo um arquivo, de verdade, eu recebo uma requisição, na web, requisitando a lista dos alunos que estão, do pessoal que está fazendo o curso de React. Então, eu recebo um get, o servidor web monta os dados, ao invés de ele enviar uma página, o que ele envia? Um JSON com os dados, tá? Ele retorna um JSON com os dados. Eu quero incluir. Eu estou aqui no web, incluo, eu mando só um JSON com os dados para o servidor. O servidor pega aqueles dados do servidor e inclui no banco de dados. Então, a API faz isso. Dúvidas do que é uma API? Geralmente, essa API existe em 2 tipos. O SOAP, que é mais antigo, sistemas de mais seguros, não é mais seguros, mas principalmente sistemas governamentais utilizam APIs do tipo SOAP. Hoje em dia a gente usa muito API do tipo REST. REST é uma tese de doutorado que virou programação do Roy Feldman, e a gente vai usar aqui. Por GraphQL, por gRPC, existem outras tecnologias, mas a gente não sabe se ainda vai arrancar isso aí. Tem um monte de parada que aí não perca, 3º ADS, 4º BCC. O que é gRPC, o que é GraphQL, o que é Kafka, né? Kafka é daquele espetinho que você come lá não, viu, Pedrão? Tá certo? Tem o Kafka, tem o Rabbit, não é coelhinho também não. São sistemas que a gente pluga tudo para construir o mundo das startups. Quando você vai construir startup, não tem jeito. Você vai construir sistema que vai escalar, você precisa de GraphQL, você precisa de Rabbit, você precisa de Kafka. Você pega o desenho e a arquitetura do Uber depois, você vai olhar, é um monstro.
mas vamos começar aqui que já é um grande avanço, tá? Ficou claro então os verbos? Aqui não vai página voltar para o cliente. O que volta para o cliente? Só dados, só informação, só informações. Se voltar informação, é mais lento ou mais rápido, JP? Mais rápido, porque o processamento dessa informação está no cliente. Tá legal? Bom, o que mais? Está na hora de acabar. Aqui tem uma brincadeira, ó. Tem várias coisas aí que você procura. Diferença do SOAP e o REST. Fica lá na FEMA, se Deus quiser, eu tô lá. Falei que ia embora, não fiquei. Os meninos do terceiro ano seguraram eu lá esse ano, tá? Eu só fiquei por causa desses meninos do terceiro ano. Teve um bom momento que eu quis ir embora, mas foi um hackathon. Foi esses meninos do terceiro ano que me ajudaram a fazer um hackathon e me mantiveram lá. E hoje estão no quarto ano. Né, Fiuza? Altas conversas. Mas vamos lá que a gente conversa, sei lá. Hoje em dia, tudo que a gente fala no mundo novo, moderno, tudo que é o 4.0, já indo para o 5.0, né? O 4.0 já está acabando também, já estamos falando da sociedade 5.0, daria para falar até meia-noite se fosse falar de tudo isso. Mas tudo que a gente fala em Big Data, robôs autônomos, simulação, realidade aumentada, integração de sistemas, cibersegurança, nuvem, internet, tudo usa API hoje em dia. Tá? Todo mundo armazena num servidor. Aí a gente tem a diferença depois, a evolução de tudo isso. É os sistemas monolíticos e os microserviços. Não perco no quarto ano ou no terceiro ADS. Aqui também fala da sociedade 5.0. Eu vou pular e aqui eu chego onde que eu quero. O Nest. O que é o Nest? O Nest é um framework. É isso, Lucão? É um framework desenvolvido em JavaScript, que roda lá no ambiente Node, está lá no servidor, certo? Que recebe requisições da web, recebe essas requisições, ele faz o quê? Get, put, post, delete. Existem outras coisas? Existe. Mas os 4 principais é get, put, post e delete. Por isso que o foco aqui é um CRUD, tá? Mas existem outros verbos, tá? Existem outras ações. Mas isso. Bom, ele é um framework que recebe isso, processa essas informações, faz integração, é isso que eu quero falar com vocês amanhã, faz integração com Kafka, com GraphQL, com protocolo OAuth para autenticação, serve aí para construir aquelas aplicações modernas da sociedade 4.0 e 5.0. Tá certo? Então, o meu objetivo aqui era sair lá do COBOL, mostrar a evolução do software para entender o que o Nest vai fazer. Então, o que o Lucão vai fazer daqui para frente? Ele vai passar vergonha, além disso. A gente conseguiu fazer. Ele falou que ele não queria dar o curso. A Diomara veio aqui. Fala, não, vai calar que eu não vou. Vou explicar, contar a história, como que ele se meteu nessa. A Diomara veio aqui um dia falar do hackathon, que a gente convidou ela aqui para conversar, do hackathon. Aí ela veio e falou assim, gente, me arruma uns cursos para semana da informática, ninguém quer dar curso. Eu virei e falei, Lucão vai dar um curso de Nest. Ele nem sabia direito o que era Nest, tá? Eu falei, você vai dar um curso de Nest. Eu não vou dar aula, vai dar curso de Nest, sim. Aí ele deu esse curso já lá na Semana da Informática, depois ele trabalhou o curso na Semana de Ciência e Tecnologia, e agora ele está fazendo de novo aqui com base para o Fiuza chegar no React. Então a gente se contamina assim. Comigo é assim, o cara não quer trabalhar, eu faço ele trabalhar. Bem ou mal tem que trabalhar. E se você só aprende se você ensinar, tá? Existem várias formas de ensinar. Uma é lendo, a outra é assistindo uma videoaula, a outra é desenvolvendo alguma coisa, a outra é ensinando alguma coisa. Porque quando você vai ensinar, você não quer passar vergonha. Aí então você vai ler, você vai assistir videoaula, você vai fazer alguma coisa, e aí você vai ensinar para os outros e vai ter que fazer o cara entender aquilo que você falou. Você tem que fazer até a avó entender. Então você estuda pra caramba. Tá certo? É um bom conselho para quem quer aprender alguma coisa, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar com aquilo ou vai ensinar aquilo. Eu tenho um amigo que é professor, hoje ele é diretor de universidade. Uma vez eu estava num grupo de amigos, lá em 97, ele foi aluno meu, foi aluno da FEMA, e ele falou assim, lá em São Carlos um dia, eu gosto da aula daquilo que eu não sei. Os caras quase mataram ele. Tá?
Eu gosto da aula daquilo que eu não sei. Mas ele explicou que ele gostava da aula daquilo que ele não tinha conhecimento, porque para ele ir para a sala de aula, ele ia ter que se preparar um monte. E aí você é obrigado a aprender. Tá bom? Alguma coisa? Alguma pergunta? Ficou claro que é o Nash? Deu para entender certinho? Então, é isso aí, meninos. Obrigado.